O dia 18 de novembro é reservado para darmos ênfase ao conselheiro tutelar, profissão que surgiu aí a partir de determinação do Estatuto da Criança e do Adolescente, criado lá em 1990. Sua responsabilidade é promover a garantia dos direitos da criança e adolescente, investigando denúncias de abuso desses direitos e determinando medidas para coibi-las. Além disso, o conselheiro tutelar pode assessorar o poder público na elaboração e implementação de medidas que visem o fortalecimento da proteção à infância e à adolescência. E no programa Somos Todos Lagoa deste sábado, a gente vai conversar a respeito sobre este assunto, para a gente poder conhecer como é que foi o trabalho do Conselho Tutelar aqui em Lagoa Vermelha, nesse período de pandemia, e como é que está sendo desenvolvido as próximas atividades. Em 2021, o Estatuto da Criança e do Adolescente está completando aí 31 anos de trabalho para garantir a proteção integral e também a garantia dos direitos fundamentais da criança e adolescente. E a gente vai conversar ao decorrer agora da nossa entrevista sobre este assunto. E quem está aqui junto com a gente para conversar é a Marinilce Oliveira, conselheira, e também a Charize de Oliveira para nós conversar, discorrer sobre o assunto. Sejam bem-vindas ao programa Somos Todos Lagoa. Obrigada, Pedro. Obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui, tendo mais uma oportunidade para fazer alguns esclarecimentos também sobre nossas atribuições, sobre o nosso trabalho no dia a dia. Mari, seja bem-vinda ao programa. Obrigada, Pedro. É isso aí, estamos aí para prestar todas as informações possíveis, esclarecer a população as nossas atribuições e a função do Conselho Tutelar. Como você disse, dia 18 agora, então, dia do Conselheiro Tutelar, uma profissão tão importante para a nossa sociedade. E a gente vai colocar aí algumas das nossas funções, como é que estão os nossos atendimentos, enfim, trazer informações para a população. Exatamente. A gente vai começar a falar, para que quem está em casa possa entender um pouquinho mais, como que atua um conselheiro tutelar. Bom, o conselheiro tutelar, ele atua primeiramente em atendimento ao público, Nós temos um atendimento presencial ou pelo plantão do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar não é constituído de apenas um conselheiro, não é um conselheiro que toma uma decisão. A gente é um colegiado e que as decisões são tomadas pelo colegiado. Digamos que chega um caso que é preciso aplicar medidas de proteção, a gente geralmente toma essas decisões em colegiado para que mais de uma pessoa, a gente discute com o colegiado para ver a opinião de cada um e verificar quais são as melhores aplicações de medidas para aquele caso em específico. Quando a gente recebe uma comunicação de um fato, sendo ela uma violência física, uma violência psicológica ou alguma questão que ameace ou viole o direito de alguma criança e adolescente, a gente busca primeiro fazer um atendimento para entender o que acontece. Desses atendimentos, a gente faz encaminhamentos para outros setores do município para que acompanhem a família e que a gente consiga trabalhar esse ambiente familiar para que essa violação cesse, digamos assim, ou que não ocorra a violação, quando ainda não ocorreu. Perfeito. E quanto às atribuições, Mari, como é que o Conselho Tutelar, aqui os conselheiros tutelares estão desenvolvendo? As atribuições, então, Pedro, são todas aquelas previstas no artigo 136 do ECA, que é atender crianças e adolescentes, aconselhar, pais e responsáveis, aplicando as medidas de proteção, as previstas no artigo 129, e entre outras, a gente também requisita serviços públicos, nas áreas da saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança, encaminhamento ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, enfim, depende muito da demanda, mas então as principais atribuições nossas são essas. E claro que a gente recebe outras demandas, que às vezes também a gente é chamado, por exemplo, para resolver alguma questão de indisciplina, os pais ou até mesmo as escolas requisitam bastante. A gente trabalha mesmo para atender crianças e adolescentes, aconselhando, orientando e fazendo esses encaminhamentos.
A gente conta aí com o apoio da rede de proteção, né? A gente faz parte dessa rede. Então, todas as demandas, todos os casos que a gente recebe, se for o caso, a gente faz esses encaminhamentos para os órgãos competentes, né? Se é para o CRAS, para o CREAS, para a educação, para a saúde, Ministério Público, Segurança Pública, enfim, conforme a demanda é o encaminhamento que a gente faz. Mas sempre sim contando com o apoio da rede de proteção da criança e do adolescente. Tivemos uma pandemia, né, que teve que interromper muitos trabalhos, mas os casos não deixaram de acontecer. Como que o Conselho Tutelar trabalhou nesse período? Bom, no período da pandemia, nós trabalhamos em plantão, em formato de plantão, 24 horas, feriados, finais de semana, todo dia tinha um plantonista, que as demandas chegavam por telefone, só por telefone, e muitos casos a gente não conseguia ter um contato físico com as pessoas. Então, a gente tentava passar a maioria das informações no atendimento por telefone. Alguns casos muito urgentes, a gente fez atendimento presencial com todas as restrições. O funcionamento interno do Conselho continuou, a gente vinha para a sede para realizar alguns encaminhamentos necessários, que são através de ofícios, que não tem como fazer por telefone. Também fazíamos as questões do registro de plantão, todo plantão que a gente tem. Cada pessoa que liga, cada demanda que chega, a gente pega todas as informações possíveis e registra para que seja acompanhado o caso, para que o caso continue sendo acompanhado. Certamente não é a mesma forma, né? O atendimento online, digamos assim, virtual, não é a mesma questão do que ir até a casa da pessoa, né? Olhar olho no olho e entender o caso, né? Como que toda a equipe pode acompanhar e se adaptar nesse sentido? Com certeza, Pedro. O atendimento presencial, ele faz toda a diferença, né? Porque por telefone, lógico, você pode passar uma informação, pode passar as orientações para a pessoa, mas no atendimento presencial você tem a oportunidade de ouvir mais, né? Poder ouvir a situação que aquela pessoa está trazendo, ouvir aquele relato, você pode orientar, você pode conversar, né? Aconselhar também, que não deixa de ser uma das atribuições do Conselho Tutelar. Então, certamente, nesse período de pandemia aí ficou, sim, bem difícil. O pessoal, às vezes, precisava de um atendimento mais presencial e acabava que não tinha. A gente precisava passar mesmo as orientações por telefone. Mas acredito que a gente fez o que pôde, né? Tentamos sempre, nunca deixamos de atender na medida do possível, conforme ali a gente tinha que seguir, né? Todos os protocolos de segurança, então a gente fazia da melhor forma que a gente conseguiu. Perfeito. Também existe o CIPIA, né? Um Sistema de Informação para a Infância e Adolescente. Como é que consiste esse sistema? Bom, o CIPIA é um sistema para conselhos tutelares, né? Onde cadastramos as informações que nós temos, como digamos assim, você preenche um cadastro no CIPIA com o nome da criança, o nome dos pais ou responsáveis, data de nascimento e outras informações escolares que são mantidas no CIPIA para que a gente tenha conhecimento de que aquele caso já passou pelo Conselho Tutelar. Tem muitos casos, até no nosso registro, que datam de 1980. Nós estávamos fazendo uma verificação nas nossas pastas esse ano, quando a gente retornou, e tinham muitos casos de pessoas maiores de 18 anos já que ainda estão cadastradas no sistema, e também tínhamos as pastas impressas, que aí, conforme vai evoluindo o caso, a gente vai anotando ali também para ter as informações para que qualquer conselheiro possa verificar. Digamos que chegou o Joãozinho aqui. A mãe do Joãozinho veio ao Conselho Tutelar. Aí o conselheiro que vai atender registra lá. Joãozinho da Silva, a mãe fulana de tal, o pai fulano de tal. A mãe do fulano veio no Conselho Tutelar para denunciar uma violação que o filho sofreu. Aí no CIPIA também a gente consegue colocar qual a violação que a criança sofreu, quais medidas vão ser aplicadas, e nessas medidas a gente já consegue fazer os ofícios para encaminhar para a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, para onde for necessário. Eles já têm todos os modelos ali que a gente
só preenche e encaminha para o serviço que a gente está solicitando. Importante sistema, então, né, que a gente tem aí como auxílio de vocês nesse trabalho, né, Mari? A nossa ferramenta de trabalho também, né? A gente segue, além do ECA, né, que a gente se baseia nele para realizar todas as nossas atribuições, e também o CIPIA, que é esse registro de informações que a gente tem, né? A gente está adaptando ele também cada vez mais para que fique mais fácil o acesso, né, para saber o como a gente, né, trabalha em turnos separados, uns trabalham pela manhã, outros à tarde, para aquele conselheiro que vem no turno contrário chegar e conseguir acessar informações a respeito do atendimento que foi realizado na parte da manhã, no turno da manhã. Então a gente está ainda ajustando, né, mas está sendo bem interessante e está contribuindo bastante com o nosso trabalho. O ajuste que a gente tem feito, ele é um ajuste mais interno, não do sistema, Pedro. Porque anteriormente a gente usava uma ata. Então, a maioria dos casos que chegavam aqui, quando não haviam encaminhamentos, aplicações de medidas, a gente deixava mais na ata. Digamos assim, uma pessoa chegou para ver uma questão de guarda. A questão de guarda não é conosco, então a gente encaminha para o serviço e ficava apenas registrado em ata. Agora não, agora a gente só usa o CIPIA. Qualquer demanda que chega para nós, qualquer pedido de informação, que muitas vezes as pessoas nos procuram para ver questão de guarda, pensão, dias de visita, e isso nós não temos poder, não é uma das nossas atribuições, então a gente sempre faz uma orientação, e antes a gente não contava, digamos assim, essa orientação nos nossos atendimentos, e é um atendimento, por mais que seja apenas uma orientação. Certo. E também situações em que a pessoa acaba se mudando, né? Ou vem de município para cá ou daqui para lá. Existe esse acompanhamento entre os conselheiros, né? Sim. Na verdade, voltando um pouquinho para o CIPIA ele é de cada conselho tutelar. Então, as informações que nós temos aqui, o conselho de Caseiros, de Biraiaras, eles não possuem, porque ele não é integrado, ele não é um sistema único. Então, assim, quando acontece de uma família que é acompanhada pelo Conselho Tutelar e Rede de Proteção de outro município vir para nosso município, geralmente a gente faz contato por telefone ou por e-mail com o conselho do município que a pessoa era, para verificar se há necessidade de acompanhamento ainda. Porque não é porque a pessoa mudou de município que não vai precisar mais do acompanhamento da rede, né? Tem muitos casos que o acompanhamento vem desde lá do bebezinho e vai anos e anos, passa o bebê, faz 18 anos, aí o bebê já não é mais bebê, tem filho, aí o filho vai indo. A gente tem uma sequência de acompanhamentos de muitas famílias assim. Então aí você pensa que se essa família está sendo acompanhada desde que o bebê nasceu, digamos assim, se ela mudar de município, não pode parar. Tem muitos casos que não tem como parar o acompanhamento. Aí a gente repassa para o Conselho Tutelar do município que a pessoa vai. Quando a gente consegue endereço bem certinho para passar, aí a gente repassa para que o acompanhamento continue. Perfeito. E em relação às instalações aqui no município de Lagoa Vermelha, como que está o Conselho Tutelar? Bom, Pedro, então agora nós estamos instalados aqui na Rua Nívio Castelano, né, 610, próximo à prefeitura. Faz já algum tempinho que a gente mudou para cá, né? Às vezes a população ainda não teve conhecimento, muitos ainda procuram a sede antiga do Conselho Tutelar, então é bom a gente deixar claro, né, que a gente agora está atendendo aqui. A nossa sede aqui, ela é bem ampla, né? Tem espaços adequados aí para atender a população. Temos as salas, né? Sala de espera, recepção, enfim. Então, estamos bem localizados e estamos, sim, de acordo para atender a população e as suas necessidades. Perfeito. Teríamos outros assuntos para conversar aqui no programa de hoje, mas a gente quer poder agradecer imensamente Marinilce Oliveira, também a Charize, aqui pela contribuição, a gente poder falar e conversar um pouquinho de como está sendo o trabalho aqui do Conselheiro Tutelar e nessa data próxima, aqui, dia 18 de novembro, o dia reservado para essa belíssima profissão. Obrigado pela participação de vocês e a Rádio Cacique, a Prefeitura fica à disposição. Eu que agradeço pela oportunidade novamente, né? Quando quiserem conversar conosco, podem nos procurar. A imprensa, a população, estamos de portas abertas.
sempre de portas abertas. O pessoal que precisar de nós, que quiser bater um papo, qualquer coisa, nós estamos à disposição. Muito obrigada e um bom final de semana. Mari, obrigado pela participação aqui no programa Somos Todos Lagoa. A gente que agradece pelo espaço, Pedro, e ficamos sempre à disposição para quaisquer informações que a imprensa venha precisar. A gente está aí para atender e sempre colocar a população a par aí das informações. Muito obrigado e um bom final de semana.